Hoje é segunda-feira, dia 23, e esse é o nosso quarto e último editorial do dia. Pois é, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre tudo que está acontecendo. Logo ao fundo aqui, você está vendo o Donald Trump. Pois é, vocês estão sabendo que o Irã respondeu ao bombardeio dos Estados Unidos, né? E atingiu uma base militar que fica no Catar. E parece que o Catar não gostou muito e diz que vai entrar nessa guerra também. Enfim, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Os Estados Unidos pressionou, né, a América do Sul, o próprio Lula, para que diga logo de que lado está. Ou seja, a situação está mais difícil do que você possa imaginar. Outro ponto também é que um partido lá de Portugal resolveu investigar por conta própria o Gilmar Palusa. É um evento feito pelo Gilmar Mendes lá em Portugal. E eles disseram que tem indícios, né, da existência de irregularidades nesse evento que acontece pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Seria uma frente de investigação dos ministros do Supremo lá em Portugal? Lembrando que o Portugal foi um dos partidos que teve o melhor resultado lá na Europa. Sem contar também, né, de uma matéria que a gente vai divulgar aqui para vocês, também sobre o ministro Alexandre de Moraes, né, do Metrópolis, dizendo que o Bolsonaro fez da vida do Moraes um inferno. Será que é isso mesmo? Nós vamos analisar todas essas matérias aqui para vocês, então não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, é sempre importante o seu apoio aqui. E logo logo a gente está de volta trazendo conteúdo da maneira que tem que ser para vocês, beleza? Vamos começar? Vamos para cima? É o seguinte, pessoal, olha só essa matéria aqui que eu trago para vocês do portal G1. Trump diz que resposta do Irã ao bombardeio americano foi fraca. Vocês devem estar sabendo que o Irã, né, partiu para cima dos Estados Unidos e deu uma resposta. O conflito no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que o Irã deu uma resposta muito fraca ao bombardeio americano contra instalações nucleares iranianas no fim de semana. Por outro lado, ele agradeceu a Teherã por ter avisado da ação com antecedência. Em uma rede social, Trump afirmou que o Irã disparou 14 mísseis contra uma base americana no Catar. Segundo ele, 13 foram interceptados. O último caiu em uma região que não oferecia qualquer riscos, de acordo com o presidente, né? Ou seja, não tinha risco nenhum. Fico feliz em saber que nenhum americano foi ferido e quase nenhum dano foi causado, publicou o Donald Trump na Truth Social, que é a rede social do próprio Donald Trump, né? Mais cedo, a imprensa internacional informou que o Irã havia entrado em contato com a autoridade dos Estados Unidos e do Catar com antecedência para comunicar o ataque. Trump confirmou a informação e agradeceu a Teherã pelo aviso. Segundo ele, a comunicação permitiu que o bombardeio não deixasse vítimas. Ele indicou esperar que não haja novos atos de hostilidade. Talvez o Irã agora possa caminhar rumo à paz e à harmonia na região e incentivarei com entusiasmo que Israel faça o mesmo, escreveu. O Donald Trump não se preocupou, ele não se incomodou com o ataque do Irã, né, a uma base americana. Muita gente está falando que o Donald Trump não gostou nada disso, que o Donald Trump, inclusive, né, vai retaliar, vai partir para cima do Irã. Na verdade, é comum, tá? A gente sabe que esse tipo de demanda, esse tipo de ação se torna comum, né? Ou seja, depois de um ataque, uma resposta. Parece aquelas brigas de quinta série, né? Só que são brigas que gastam milhões e matam gente, né? Então, aquele negócio, bateu fraco, o meu foi mais forte. Agora, o Donald Trump falou a verdade. O ideal é que Irã, né, se dê por satisfeito com o ataque que fez aos Estados Unidos e agora possa buscar a paz. Eu vou colocar aqui um trecho, né, que foi publicado na CNN sobre o ataque. Acompanhe aqui comigo.
base dos Estados Unidos no Catar. O que já chegou de informação, a agência Tasnim do Irã, que é uma agência ligada ao governo iraniano, diz que essa operação de mísseis é chamada Anunciação da Vitória e que foi lançada contra bases dos Estados Unidos no Iraque e no Catar. Portanto, a gente não está falando só da base do Catar, também do Iraque, segundo informações dessa mídia estatal iraniana. Também a Casa Branca e o Departamento de Defesa estão cientes, estão monitorando de perto essas ameaças potenciais a essas bases que, segundo então relatos que chegam do Irã, já teriam sido feitas. E também o presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, disse que o Irã não começou ou não queria guerra. Ele acabou de fazer uma postagem e disse: vamos manter a segurança desta amada nação e responder a cada ferida no corpo do Irã com fé, sabedoria e determinação. Foi o que ele acabou de dizer em uma postagem no X, no antigo Twitter. Também a Embaixada dos Estados Unidos no Catar emitiu um aviso para os americanos que estão no Catar para que eles se abrigassem até segunda ordem, já que as tensões estavam aumentando. Também o governo britânico acompanhou os Estados Unidos, também pediu para que os seus cidadãos se abrigassem, os cidadãos que estavam no Catar. E também, citando esse aviso dos Estados Unidos, o governo do Reino Unido disse: com muita cautela, recomendamos que os cidadãos britânicos no Catar se abriguem até um novo aviso, acrescentando que eles iam fornecer mais atualizações à medida que a situação se desenvolve. Também os Estados Unidos, e com essa base no Catar. Vamos lá, pessoal, o que a gente precisa entender? Por que o Reino Unido emitiu, né, essa notificação de que os cidadãos do Reino Unido que estão lá no Catar se abriguem? O Reino Unido acabou de mandar armamento, colocando à disposição tanto de Israel quanto dos Estados Unidos para ataque a Irã. Ou seja, o que a gente tem hoje, né, de informação é de que essa guerra está tendo uma escalada e o Irã agora tem a chance, o próprio Donald Trump falou, tem a chance para encerrar tudo isso e dar por acabado. Fala, ó, encerra o seu projeto nuclear, nós não queremos que você tenha armas nucleares, tenha bombas atômicas e, para tanto, é só encerrar. Para com isso. Chega, acabou. Mas parece que o Irã não está querendo acabar por aqui não, né? O Irã está apostando alto. Agora, se tem bala na agulha, né, no sentido literal da palavra, é o que nós vamos saber, né? Vamos lá. Outra matéria. O Catar, ele disse que tem o direito de responder aos ataques do Irã em base americana. O Catar, ele acabou se sentindo, né, ofendido e violado em sua soberania, porque assim, o Irã foi muito, vamos dizer assim, o Lula não vai reclamar dele, né? Mas foi muito indiscreto em violar a soberania do Catar, né? Ou seja, o Catar atacou as bases americanas, o Irã atacou as bases militares que ficam no Catar. E o Catar deu uma resposta, falou: não, nós podemos atacar a qualquer momento o Irã também. O Catar afirmou nessa segunda-feira que se reserva o direito de responder diretamente e de acordo com o direito internacional, após o Irã ter atacado a base militar americana de Al-Udeid, em Doha, em retaliação a um ataque dos Estados Unidos contra instalações nucleares iranianas. Olha só, testemunhas relataram terem ouvido explosões em Doha. O Catar abriga a maior base americana no Oriente Médio. Até agora, não há relatos sobre vítimas. A Casa Branca e o Departamento dos Estados Unidos estão cientes e monitoraram a situação. Como foi explicado, né, pela primeira matéria ali do G1, o Donald Trump deixou bem claro que não teve, de forma alguma, né, vítimas fatais e que não aconteceram danos também. Dos 10 mísseis, 9 foram interceptados, um caiu numa região remota, o que não causou danos, né? E aí o Donald Trump, como eu disse para vocês, aquela briguinha de quinta série, né? Ah, foi fraquinho. Pois é. Mas enfim, a gente está acompanhando tudo isso com muita apreensão, essa questão da guerra. Agora, você consegue ver aqui ao fundo da tela, né, duas figuras. Ambas as figuras estão sendo muito criticadas. Se hoje o Donald Trump agiu e agiu com força, é porque esses dois lá atrás não agiram. Foram feitos de besta pelo próprio Irã.
é o seguinte, né? Quem fez essa publicação aqui foi o Leandro Rochel. Ele escreveu o seguinte: ó, aqui estão os dois maiores responsáveis pelo Irã estar próximo de produzir uma bomba nuclear. Bom deixar bem a imagem dos dois aqui. O que aconteceu? O Barack Obama e o Joe Biden são grandes responsáveis? Sim. Para você ter noção, o Barack Obama, lá atrás, durante o seu governo, ele começou a tratativas e chamou o Irã para negociar, inclusive fazendo uma proposta para que o Irã entrasse, né, num acordo de não realização de armas nucleares, não criação de armas nucleares. Então, o Barack Obama tentou, da forma, vamos dizer assim, diplomática, convencer o Irã de que ele não poderia ter uma bomba nuclear. Pois é, mas essa diplomacia do Obama falhou e o Irã continuou enriquecendo urânio. Tem uns que dizem que o urânio enriquecido do Irã já está a 60%, outros dizem que está a 80%, a 90% o urânio enriquecido se torna uma bomba atômica. Isso aí é o que o noticiário está informando, né? Mas olha só, depois que o Obama negociou, tentou num acordo diplomático, falhou. Chegou o governo Biden de esquerda também e também, né, tentou a forma diplomática, a negociação, também falhou. Agora, a grande questão foi tentativa diplomática falha ou foi conivência mesmo? Será que a esquerda mundial está defendendo o Irã? Por quê? Será que os dois maiores líderes do mundo de esquerda deixaram tudo isso acontecer? Por quê? Né? Algo muito esquisito, né? Muito esquisito. Agora, é interessante, porque prontidão. O Iêmen entra na guerra ao lado do Irã após os ataques dos Estados Unidos, ou seja, está tendo uma nova escalada, né? O Iêmen anunciou a entrada na guerra contra Israel e Estados Unidos ao lado do Irã após ataques a estruturas militares nucleares iranianas no sábado. Abre aspas. O Iêmen está oficialmente, ou Iêmen, né, está oficialmente entrando na guerra. Mantenha seus navios longe de nossas águas territoriais. Prontidão para participar do ataque a navios e navios de guerra americanos no Mar Vermelho. Veja que o Iêmen deixou claro também que navios e navios de guerra, ou seja, navios de civis também entrarão na mira, tá? Ou seja, é essa turma que a esquerda defende, não é isso? O anúncio foi feito pelo brigadeiro-general Yashareh, porta-voz das Forças Armadas do Iêmen, por meio de uma declaração publicada em sua conta pessoal nas redes sociais. A informação é do portal Tehran Times. A declaração ocorre após a divulgação de um comunicado oficial das Forças Armadas do Iêmen no sábado, que condenou os ataques israelenses em Gaza, Líbano, Síria e outros países árabes e islâmicos, alertando que o regime sionista está tentando desestabilizar toda a região com o apoio dos Estados Unidos. Resumindo, né, o Iêmen sabe que todos esses países que têm essa visão, né, do Irã, né, essa teocracia, essas ditaduras, começam a entrar na mira, começam a entrar agora no alvo dos Estados Unidos, o que preocupa demais, né, esses regimes teocráticos e autoritários. Agora, o que mais chamou a atenção foi isso aqui, ó, matéria do Yahoo Notícias. Os Estados Unidos pedem que a América Latina defina de que lado está em relação ao Irã na véspera da reunião da OEA. Pois é, vai acontecer a reunião da Organização dos Estados Americanos. E nessa reunião, o Trump já quer uma definição. Isso acontece depois que o Brasil, literalmente, condenou o ataque dos Estados Unidos e defendeu o direito do Irã à autodefesa. O Trump só quer uma nota oficial do Lula dizendo de que lado você está.
Então, mandou uma nota agora para que todos os países da América Latina declarem de que lado está. E aí, o grande problema é que a negativa será considerada como do lado errado. E aí, eu acho que o Lula nem negativa ele fará, né? Eu acho, literalmente, que o Lula vai se declarar do lado do Irã. Inclusive, eu já tinha conversado com vocês e explicado a vocês que o Donald Trump, essa é a minha visão, está pressionando o Lula, mas com calma, porque ele sabe o real desejo, o real interesse do próprio Lula, né? A minha visão é que o Lula quer sanções dos Estados Unidos ao Brasil. Na minha visão, o Lula, se ele for sancionado, o caos econômico, o desastre econômico que ele está criando no Brasil, ele vai colocar essa culpa no Trump. Pois é. Olha só, quem já fez isso? A Venezuela, Cuba, né? Todos esses países socialistas que são quebrados, que são uma tragédia, todos esses países, eles literalmente colocam a culpa nas sanções americanas. O Lula já está levando o Brasil nesse sentido, né? Você já viu aí vídeos que circulam lá em Salvador, na Bahia, dizendo que já parece Cuba. Você já viu alguns vídeos aí de brasileiros mostrando que a situação econômica brasileira está caótica, né? Está triste. Então, resumindo, veio o Donald Trump, né? E disse, olha, dá o seu posicionamento logo. Matéria do 55 Invest. Estados Unidos pedem que a América Latina defina de que lado está sobre Irã antes dessa Assembleia da OEA. O governo dos Estados Unidos pressionou os países da América Latina, e agora tem uma pressão oficial do governo, de qual lado estão, diante da crescente tensão com o Irã, poucos dias antes da 55ª Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, marcado para começar nesta quarta-feira em Antígua e Barbuda. Adivinha? O Lula vai estar lá. Durante uma coletiva virtual com a imprensa, uma alta funcionária do Departamento dos Estados Unidos afirmou que, abre aspas, esta é uma grande oportunidade para que os países da região decidam se apoiarão o regime que é patrocinador estatal do terrorismo ou qual posição adotarão. De que lado você acha que o Brasil vai estar? Coloca no comentário aí que eu quero saber. Mas eu acho que você sabe, né? Eu acho que essa resposta vai ser unânime, né? A ofensiva norte-americana já provoca reações divergentes na América Latina. O Chile, Colômbia e Brasil, olha só, que tragédia. Chile, Colômbia, Brasil. Condenaram o ataque por considerarem que viola o direito internacional e agrava o cenário de violência. Por outro lado, a Argentina expressou apoio aos Estados Unidos, enquanto Cuba e Venezuela demonstraram solidariedade ao regime iraniano, tradicional aliado da região. Pode colocar Cuba, Venezuela, Chile, Brasil e Colômbia, tudo no mesmo balaio, tudo no mesmo saco, que é tudo igualzinho, tudo farinha do mesmo saco, tá? Então todo mundo, a gente sabe de que lado eles estarão. O Thomas, ele fez uma publicação aqui onde ele escreveu o seguinte: Breaking. Às vésperas da 55ª Assembleia da OEA, o Departamento de Estado dos Estados Unidos exige que o Brasil se posicione. Vai apoiar o regime terrorista do Irã ou ficar com o Ocidente. O aviso veio um dia depois de Lula condenar o ataque americano às instalações nucleares iranianas. Escolher lado nunca foi tão caro. Boa sorte, governo brasileiro, em explicar esse abraço constrangedor na OEA. Né? E aí, fica aí claro e evidente, né, que pode acontecer uma dor de cabeça, não para o Lula, mas para os brasileiros, infelizmente. Né? Por outro lado, tudo isso está acontecendo num momento trágico, diga-se de passagem, que a guerra começa a ter uma escalada, que o Brasil está num momento econômico caótico, que a guerra do Irã pode encarecer o preço de tudo, inclusive combustível, e que vai ter muito brasileiro passando fome. O porta-voz de Israel, ele deu uma lavada na Rede Globo, né? Ele deu uma lavada na Rede Globo, justamente, né,
depois da Rede Globo ter feito aquele papelão, né? Aquele papel ridículo de falar da fala da Eliane Cantanheda, que é só uma mortezinha aqui, A Globo, depois de pressão, resolveu liberar espaço para ele. E aí, parece que a Globo lembrou por que não dava espaço para ele. Dá uma olhada. De que o que houve em Gaza e os questionamentos que se arrastam lá possa ser utilizado como narrativa para transformar o que está acontecendo no Irã em algo que não diga respeito apenas a este Estado, que é assim comandado por um radical que viola direitos da própria comunidade e sim faz ameaças públicas a Israel. Isso é um fato. Acho que eu consegui me explicar, né? O senhor vê algum risco de contaminação? Perfeito, obrigado. Daniela, entendi plenamente a pergunta, mas nós não podemos dizer que o Irã é controlado por um radical e não dizer que a faixa de Gaza é controlada por um grupo radical, terrorista, cruel. Eu acho que todos os que estão nos vendo e toda a grande audiência de vocês, eu espero que saibam o que aconteceu em Israel no 7 de outubro, quando terroristas do Hamas invadiram o território de Israel, cerca de 5.000 terroristas, entraram em mais de 20 comunidades, assassinaram 1.200 pessoas, inclusive bebês que estavam em suas camas e pessoas que estavam em uma festa no feriado judaico. Deixaram mais de 5.000 pessoas feridas, queimavam casas, decapitavam, estupraram pessoas e sequestraram 351 pessoas para a faixa de Gaza. A guerra de Gaza podia terminar hoje. É muito simples. O Hamas precisa devolver todos os reféns que foram sequestrados pelo Hamas, que estão mais de 620 dias nas mãos dos terroristas em túneis subterrâneos, sem oxigênio, com pouco alimento, com pouca bebida, e largar suas armas, porque o Hamas diz uma coisa muito clara: nós vamos acabar com o Estado de Israel. Nós vamos fazer um próximo 7 de outubro. Nós vamos continuar com os nossos armamentos. Nós temos um objetivo, é acabar com o Estado de Israel. O Hamas diz o seguinte: não importa nossos civis, não importa nosso território, não importa hospitais para o nosso povo, não importa escolas, não importa comida para o nosso povo, só importa uma coisa: importa acabar com o Estado de Israel. Não importa emprego para o nosso povo, porque 17.500 palestinos na faixa de Gaza entravam todos os dias em Israel para trabalhar em Israel. Inclusive, eles recebiam salário 6 vezes maior do que podem receber na faixa de Gaza. 7.500 palestinos da faixa de Gaza recebiam tratamentos médicos nos hospitais israelenses. Inclusive, no hospital que foi atacado pelo Irã, Soroka, na cidade de Beersheba, era um dos hospitais que recebia pacientes da faixa de Gaza, palestinos, para receber tratamentos médicos que não têm oportunidade de receber na faixa de Gaza. Então, as pessoas que exigem que a guerra em Gaza acabe imediatamente estão exigindo o quê? Que deixar o Hamas com suas armas, fazer o próximo 7 de outubro e continuar com os nossos reféns. Matou a pau. Ele foi claro aqui, o Hamas pode acabar com essa guerra a hora que ele bem entender. É só ele devolver os reféns, entregarem as armas e não ameaçarem nunca mais repetir aquele momento trágico da história mundial, onde judeus foram abusados, foram decapitados. O que aconteceu lá em Israel naquele dia trágico, naquele dia absurdamente trágico. Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouco agora sobre o que está rolando lá em Portugal. Pois é, matéria do O Antagonista. O Chega, partido português de direita, vamos falar melhor, para agradar a galera petista, o left people aí, da extrema direita, Só para deixar claro. Chega promete investigar a influência do Gilmar Mendes em Portugal. Olha só a que nível está chegando, tá? Agora começa na Europa também. Olha só, lembrando que Chega ganhou muita força e influência dentro de Portugal. Dá uma olhada. A capital portuguesa cedia anualmente o Gilmar Palusa, evento que reúne a elite política, judicial e empresarial brasileira longe do povo. Engraçado, né? O que essa turma resolve se encontrar sempre lá em Portugal, Pois é, por que a turma nunca se encontra em Cuba, Por que a turma nunca se encontra lá na Venezuela? É Portugal, é Europa, Estados Unidos. Eles gostam de um capitalismo, pode ter certeza disso. Pois é, matéria do Poder 360 aqui também. Partido de direita em Portugal quer investigar Gilmar Palusa em Lisboa. O líder do partido Chega diz que a sigla conduzirá uma investigação própria sobre a influência, patrimônio
e rede de interesses do ministro Gilmar Mendes no país. Ai, 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 hein? Que dor de cabeça que o Gilmar Mendes foi achar. O Gilmar Palusa reúne 6 ministros do STF em Portugal, nessa próximo final de semana. Roberto Barroso, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, André Mendonça e o Flávio Dino. Pois é, todos estarão lá. Também, vai reunir 8 ministros do Lula, lá em Portugal. Luiz Felipe Salomão, ministros do STJ, perdão. Luiz Felipe Salomão, Humberto Martins, Antônio Saldanha, João Otávio de Noronha, Benedito Gonçalves, missão dada, missão cumprida, vocês lembram? Pois é ele. Paulo Sérgio Domingues, Gugel de Farias, Rogério Chinete Cruz, Gilmar Palusa reúne 5 ministros do Tribunal de Contas da União: Vital do Rego, Haroldo Cedras, Benjamin Ziller, Antônio Anastasia e Bruno Dantas. Todos esses estarão lá em Portugal. O líder do partido de direita, o Chega, o deputado André Ventura, disse nesta segunda que a sigla conduzirá uma investigação pesada, própria, sobre a influência, sobre o patrimônio e as redes de interesse do ministro do STF, Gilmar Mendes, em Portugal. O ministro promove o evento apelidado de Gilmar Palusa. Em publicação no seu perfil no X, Ventura declarou que recebeu milhares de denúncias. O Poder 360 entrou em contato com o gabinete do congressista português para perguntar o teor das acusações, mas não teve resposta ainda e irá publicá-las. Rapaz, dor de cabeça para o ministro Gilmar Mendes, Por fim, mas não menos importante, olha só, o Metrópolis fez uma matéria dizendo que o Bolsonaro fez da vida dele um inferno. Não dá para tomar nem um caldo de cana e comer um pastel. Brincadeira, gente. O ministro Alexandre de Moraes, a gente sabe que ele perdeu muito da liberdade dele depois que o Bolsonaro começou a expor muitas coisas na imprensa, nas redes sociais. Olha só o que diz essa matéria aqui do jornal Metrópolis. Acompanha aqui comigo. Coronel Mauro Cid afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro acabou com a vida dele e que por isso agiria por vingança. Segundo a coluna do Paulo Capelli, aqui do Metrópolis, a declaração foi feita em mensagens privadas enviadas por Cid a um advogado no Instagram. O conteúdo foi obtido pela coluna, é o mesmo que foi anexado oficialmente ao processo em que Bolsonaro e aliados são acusados de tentativa de golpe de Estado. Segundo Cid, o desabafo de Moraes teria sido feito ao comandante do Exército, general Tomás Ribeiro Paiva, próximo ao ministro. O general teria repassado a conversa ao pai de Cid, também general da reserva. Nas mensagens, Cid afirma que a prisão do assessor Marcelo Câmara seria uma tentativa de pressionar o entorno do ex-presidente e disse que Moraes tem raiva e ódio de Bolsonaro. O advogado que recebeu as mensagens, Eduardo Kuntz, formalizou os registros em cartório e julgamentos ao processo. A defesa de Bolsonaro tenta anular a delação de Mauro Cid, alegando que ele não poderia manter com... Pois é, pessoal, vocês viram aqui, caiu a conexão ali, vocês viram aqui que literalmente, depois que o Bolsonaro começou a expor o Supremo Tribunal Federal, a vida deles como um todo virou um inferno. O Moraes, pelo visto, não pode mais ver o Mickey. Tudo leva a crer que logo logo o Toffoli também não vai querer encarar o rato falador, o Mickey, O Gilmar Mendes, por sua vez, não pode ver Portugal, não pode visitar as terras de origem e trazer de volta para o Brasil o ouro que foi roubado dos portugueses. Pois é, só parece, que depois que o Bolsonaro começou a apontar o dedo para os ministros do STF, eles têm menos sossego do que o próprio Bolsonaro. E vocês, o que vocês acham sobre isso? Coloquem nos comentários que eu quero saber. Pessoal, hoje a gente gravou aqui do celular, amanhã tudo ao normal de novo, com estúdio, com tudo preparadinho para vocês. Combinado? Tudo certo? Então, vejo vocês
no próximo editorial. Amanhã de manhã a gente está de volta. Grande abraço e até a próxima.